Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao Mural da Manhã. M. Pandolfo, por favor, não me faça acordar mais cedo, porque para mim acordar cedo é um grande sofrimento. Eu me esforço para fazê-lo, ainda mais nesse frio. Aqui em Florianópolis está muito frio, não sei de onde vocês me assistem, se está frio também, mas eu estava até com um aquecedor aqui do meu lado, porque sou muito friorenta. Então se agasalhem, peguem um chá, um café, uma água e acompanhem o Mural da Manhã de hoje, que vai falar sobre o ringue das narrativas na pesquisa Quest, com a presença de Altamiro Borges, já alguém conhecido aqui na casa, um grande parceiro do Portal Desacato. Seja muito bem-vindo, Miro. Tudo bem, Sofia? Tudo bem, mocinha? Tranquilinha? Tudo certo, tranquilo contigo. Tranquilinho, com frio também, igual Com você. frio também? Sou friorento, dá um frio lascado. De manhã só café e chá, mas à noite é uma cachaçinha, um conhaque para cuidar do frio. Altamiro e sua cachaçinha, realmente é bom pro frio. Miro é jornalista, membro do Conselho Diretivo do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé e tem escrito sobre o resultado dessas pesquisas de aprovação e desaprovação do governo Lula. Miro, a pesquisa Genial Quest, que foi divulgada nessa quarta-feira, confirmou que o governo Lula levou uma surra nessa chamada guerra de narrativas, batalha das ideias, disputa de hegemonia na nossa sociedade. O resultado foi que a desaprovação ao governo Lula atingiu 57% em maio, no mês passado, e a aprovação bateu 40%, que é o menor nível da série histórica do Instituto. Uma outra pesquisa do dia 30 da Atlas Intel também mostrou um novo recorde dessa desaprovação do governo. O índice é de 53,7%. E na medição anterior, de janeiro de 2024, a desaprovação era de 45,4%. Então, a gente tem um aumento bem substancial. Minha primeira pergunta para ti é qual a sua análise desses dados, quais são os setores da população que aprovam e desaprovam o governo Lula e o que explica essa alta desaprovação? Então, Sofia, essa pesquisa Quest, a exemplo também da Atlas Intel, a Atlas Intel foi janeiro e maio da Quest, teve janeiro, teve março e teve agora maio, né? Pegando o mês de maio, que saiu o resultado agora em junho. Essa pesquisa, no caso da Quest, ela mantém uma certa estabilidade. A de março, para você ver, tinha dado 56% de desaprovação e 41% de aprovação. E agora deu 57,40%, ou seja, na margem de erro. Então, manteve certa estabilidade. O que estava ocorrendo é que, desde o ano passado, vinha uma queda vertiginosa. Janeiro foi terrível, foi um tombo. Em março, deu uma subida, deu uma melhorada. Isso teve a ver, no meu entender, com o fato do presidente Lula ter se recuperado dos problemas de saúde que ele tinha tido e que tinha afastado, né, que ficou um bom tempo sem ir a público, e ele é o maior comunicador do governo, como a própria Quest sempre realça, né? Isso tem a ver com dados ruins na economia, principalmente a inflação de alimentos, aquilo que chega na mesa do trabalhador. Isso tem a ver com algumas pisadas de bola do governo e ações da extrema-direita violentas, principalmente na questão do PIX, isso, a taxação do PIX, aquele vídeo daquele fascistinha de Minas Gerais, o Nicolas, né? Então, isso gerou uma queda muito abrupta, né? No final do ano passado até janeiro, fevereiro, uma queda muito abrupta. O governo tomou iniciativas, o que mostra o seguinte: o governo tem sempre uma certa margem de manobra. Ele tem um tempo e tem uma certa margem de manobra. O governo tomou iniciativa. Uma iniciativa foi ter mexido na Secretaria de Comunicação da Presidência da República, mudado o ministro. Saiu o deputado gaúcho Paulo Pimenta, entrou o publicitário baiano Sidônio Palmeira, né? E isso significou uma série de ações na área de comunicação para tentar estancar a sangria, que estava brava, né? Outra medida
Porque eu falei, então, o presidente volta ativo, o presidente viaja muito, vai às ruas, vai para o debate, vai para as várias conferências, várias inaugurações, e o presidente é o que fala e tem maior repercussão dentro do governo. Isso tem a ver com medidas que foram anunciadas nesse período, né? Políticas públicas, não é isso? A ideia da isenção da cobrança do imposto para quem ganha R$ 5.000, da diminuição da cobrança de imposto para quem ganha até de 5 a 7 mil reais, não é isso? Programas que passaram a ser mais reforçados, tipo pé de meia, não é isso? Para estudantes. Anúncio de novos programas, como a questão da isenção do gás. Anúncio de novos programas como esse, que é muito forte, que é a questão da isenção da conta de luz, atingir 40 milhões de brasileiros, não é isso? Então, o governo veio com uma série de anúncios, de medidas, né, que geraram bronca do Deus Mercado, porque o Deus Mercado não gosta dessas medidas de políticas públicas, de políticas sociais. Ao contrário, o Deus Mercado pede para que o governo não estimule a economia, né, para chamar, segundo eles, baixar a inflação, mas gerou apoio popular. Então, em março, conseguiu dar uma estancada na sangria. E agora, na pesquisa referente ao mês de maio, manteve isso. Agora, são dados muito preocupantes, porque mantém estancada a sangria, mas num patamar muito elevado. É isso que você já se falou aí, 57% de desaprovação ao governo. E aí gera, então, um grande debate na sociedade e no governo, lá no Palácio. Gera um debate no Palácio do Planalto e na planície. Não é isso? Que é o seguinte, o que explica isso? Apesar de todas essas medidas que foram anunciadas pelo governo, todas essas políticas públicas, apesar do crescimento da economia, o PIB está dizendo aí, para desencanto do Deus Mercado e da mídia rentista, né? A economia continua com um certo crescimento. No primeiro trimestre, por exemplo, 1,4%. No ano passado, 3,4%. Já tem gente falando que esse ano passa de 2,5%. Né? Então, a economia crescendo. Isso significa cada ponto do PIB que cresce, significa emprego. O desemprego caindo. Não é isso? 6,2%. Não é isso? Quando o desemprego cai, automaticamente a renda aumenta, porque o patrão é obrigado a dar aumento de salário, dar uma pequena melhoria, porque senão perde o trabalhador. O trabalhador vê que tem outras possibilidades, ou seja, diminui o exército industrial de reserva, o trabalhador tem maior poder de barganha. Então, apesar de tudo isso, PIB crescendo, desemprego caindo, renda aumentando, programas sociais, todos esses programas sociais, o que explica está em 57% de rejeição? E é interessante, porque a pesquisa Quest foi para cima desses dados. A pesquisa Quest perguntou o que a população acha dos programas sociais do governo, dos vários programas sociais do governo. E aí é impressionante, 78% dizem que aprovam, acham esses programas excelentes. Mas são 78% dos que conhecem esses programas. A maioria não conhece. Né? Olha que barato. E aí a gente entra numa outra pergunta, se é que o problema do governo é um problema de comunicação e apenas de comunicação. Vou tentar. Não tem resposta fácil para essa pergunta. Essa pergunta vale milhões. Né? Mas, então, a pesquisa mostra isso. Mostra que a população aprova os programas sociais do governo. Quem conhece, 79%. A pesquisa mostra uma melhora da percepção sobre a situação econômica, aquilo que tinha dado aquela sangria toda, né, que tinha desabado a popularidade. A pesquisa mostra que a população está sentindo que a economia está melhorando. A pesquisa mostra que a população está sentindo, há uma percepção de que a inflação passou a ter maior controle, principalmente a inflação de alimentos. Então vem a pergunta, o que explica a desaprovação continuar em patamar tão elevado? O patamar de aprovação é o pior da série histórica da Quest, 40%. O que explica? Eu acho que aí, Sofia, tem várias explicações. Nenhum problema complexo tem resposta simples. Geralmente, todo problema complexo tem resposta complexa. Né? A resposta simples sempre está errada.
Tem várias explicações, tem vários fatores. Eu destacaria dois. Um é que, apesar da economia ter sinais de melhora para o que estava, para a desgraceira que foi no período anterior, com Bolsonaro, com Temer e mesmo nas dificuldades econômicas no governo Dilma, né? Apesar da economia ter sinais de melhora, ela ainda não conseguiu criar uma expectativa de que a vida está melhorando para a sociedade. Ainda uma percepção seguinte: a situação está muito difícil. O emprego é precário, o salário ainda é muito baixo, as coisas ainda estão muito caras, não tem muita perspectiva para a juventude. Então, precisariam de mudanças mais fortes na economia que gerasse uma percepção de melhora. Precisaria. Como dizia Maria da Conceição Tavares, PIB não enche a barriga de ninguém. Não adianta o aumento do PIB. Né? Tem um outro no extremo oposto da Maria da Conceição Tavares, é o Delfim Neto, que dizia o seguinte: a parte mais sensível do ser humano é o bolso. Né? O Delfim Neto que falava isso. Ou seja, na percepção da sociedade, apesar dela sentir que está melhorando um pouco a economia, que a inflação está um pouco sob controle, que tem mais emprego, que tem mais renda, mas ainda é muito pouco. Porque o desmonte neoliberal foi muito violento. As crises foram muito violentas. E aí o governo está amarrado. O governo está muito amarrado. Está amarrado porque herdou um Banco Central independente. É o Banco Central que determina, se elege o presidente, mas não define a política monetária, não define a política de juros, não define a política cambial, porque o tal do Banco Central é independente. Ele é independente do povo, de quem elege. Ele é dependente dos rentistas, dos abutres financeiros. E aí, o Deus mercado impõe o quê? Juros elevadíssimos, porque ganha muita grana com juros. Você imagina essas empresas aí com milhões, dezenas de milhões, centenas de milhões de aplicações financeiras, o quanto que eles ganham com juros. Os juros consumiram, só no ano passado, 1 trilhão. Não é 1 bilhão, nem 1 milhão. 1 trilhão de reais com títulos da dívida. É isso. Então é muita grana que essa turma tem, que essa turma especula, são abutres financeiros, e que querem juros nas alturas. Querem juros nas alturas. E o governo não tem nenhum domínio sobre isso, porque o Banco Central é independente. Foi uma imposição do golpe do Temer e do governo Bolsonaro. Mesmo indicando, você vê o governo Lula, porque a gente falava, não, o Banco Central está sacaneando porque está na mão do Campos Neto, do Bob Fields Neto. Não é isso? Né? Falava isso, né? Do neto do ministro da ditadura militar, do entreguista, do Bob Fields. Pois bem, mudou. Foi o Galípolo para... Não adiantou... ia falar uma palavra, não adiantou nada. Porque o Deus Mercado controla o Banco Central. O Banco Central é refém do Deus Mercado. Então, isso é um problema para o governo, porque com esses juros altos, a economia não deslancha. Com juros altos, o crédito fica mais caro. Alguém vai pegar um empréstimo com juros estratosféricos, juros pornográficos, como nós temos no Brasil, maior do mundo? Alguém vai pegar empréstimo para comprar uma televisãozinha, para comprar um carrinho, para comprar uma geladeirinha? Não compra, não pega. Isso, então, juros altos significa crédito caro. Crédito caro significa menos venda. Menos venda significa menos produção. Menos produção significa menos... Miro, acho que o Miro travou, não foi aqui. Ainda voltou? Agora voltou. Sofia. Peraí, que ainda tá travada a tua imagem, o teu som tá funcionando, Sofia? mas a imagem... tá travado ainda, Miro. Tá me ouvindo, Sofia? Agora sim. Ih, caiu. Enquanto o Miro retorna, porque teve uma instabilidade na sua internet, eu quero ler aqui os comentários da Lil, que inclusive vão ser base para minha próxima pergunta para o Altamiro Borges. Ela diz:
E vai continuar assim, se ele não parar de dar o filé mignon para o agronegócio e as migalhas para o povo, educação e saúde entregue para a ODS e grupos privados. É muito simples de entender, não sei por que falam que não entendem o que passa. Cai desemprego, mas com salário de miséria, que não dá nem para pagar o aluguel e o transporte. Transporte também que é privatizado e caríssimo. Saúde entregue às terceirizadas. Não se trabalha numa rede de comunicação pública. Aí falando sobre a questão da comunicação. A Venezuela e Colômbia, com muitos menos recursos, têm, por exemplo, uma comunicação pública forte, né? E aí ela diz, não é só isso, é a falta de embate com os picaretas, o Lula leva para todos os lados, o agronegócio, as mineradoras, o pior é que tem o Brasil. O pior que tem o Brasil. Escutei no evento dele dizendo, eu não me conformo com a Vale ser a quinta empresa do mundo. Eu quero que seja a primeira. Uma empresa que ainda não entendeu as populações atingidas atendeu, né, as populações atingidas pelo rompimento das barragens, que tem escravos na África e que destrói o Brasil. Esses foram os comentários da Lil. Muito obrigada, Lil, sempre participando e trazendo reflexões importantes. E o Miro voltou aqui. Miro, eu vou te pedir para retomar o que você estava falando e responder algumas dessas inquietações da Lil, que também são inquietações minhas. Não está na hora do presidente da nação se afastar um pouco dos aliados da direita, que vão se afastar dele no processo eleitoral? Não seria um momento assim de começar esse afastamento e chamar a mobilização da sociedade em defesa daquela rampa do dia 1º de janeiro? Então, vamos lá. Vou tentar chegar nessa, mas antes só concluir aquele raciocínio que foi com a queda aqui da internet, né, interrompido. Eu estava dizendo, então, por que, apesar de todas essas ações do governo, né, o índice de desaprovação é tão grande, colocando a possibilidade em risco a eleição do ano que vem. Colocando em risco a eleição do ano que vem. Né? E eu falava que são vários fatores, mas eu destaco dois. Um está na economia. A economia segue muito amarrada. Né? Isso que a Lil falava, inclusive, a percepção é de que a vida não está melhorando. A vida não está melhorando. Os empregos são precários, a renda ainda é muito baixa. Tá? Você teria que destravar mais a economia. Só que a economia está amarrada. Ela está amarrada. O golpe de 16, a ascensão do fascismo, serviu para amarrar ainda mais a economia. É isso, é um banco central autônomo. Independente do povo, dependente dos abutres financeiros, totalmente refém. E não adianta nem mudar a diretoria, não adianta indicar Galípolo, tá dominado, aquilo está tudo dominado. Tudo dominado, não é isso? Comitê de Política Econômica, o Copom, tudo dominado. São representantes do Deus Mercado, dos abutres financeiros. Não só na política monetária e cambial, que é o que controla o Banco Central, mas na política fiscal, você conseguiu eliminar o chamado teto de gastos, que era uma aberração imposta pelo golpe do Michel Temer. Teto de gastos. Nem a Margaret Thatcher, que era a dama de ferro do neoliberalismo, pensou num absurdo como teto de gastos, congelar investimentos públicos na saúde e educação por 20 anos, 10 renovado 10. Você, então, tinha a imposição do teto de gastos. O governo Lula fez lá um remeleixo para escapar do teto de gastos, mas o que ficou no lugar não é grande coisa também, que é o tal do NAF, novo arcabouço fiscal do Haddad. Também é uma medida de austeridade. Vide as universidades públicas. Não tem grana, está tudo seguro. Para quê? Austeridade para manter caixa do Estado, cofre público, para pagar banqueiro, para pagar os juros. Para pagar os juros. Ou seja, 50%, mais de 50% do orçamento nacional é consumido para pagar os juros. E o resto vai cortando. Por isso, são medidas sempre de cortes. Veja, anunciado recentemente, 31 bilhões de cortes em várias áreas, em vários programas. Então, isso amarra a economia. Por isso que a população não sente um grande impacto. E o governo Lula não tem tido ousadia para enfrentar esses problemas. Ele se sente muito acuado, a pressão é violentíssima, você vê agora a guerra do IOF, a pressão é violentíssima do Deus Mercado, a pressão é violentíssima da mídia rentista. O governo Lula é totalmente minoritário no Congresso Nacional, totalmente minoritário. Não adianta os agrados do Alcolumbre, do Gumore, não vão votar o IOF, não vão.
Aí o governo Lula fica totalmente amarrado e não faz esse debate na sociedade. Então, esse me parece um grande problema que o governo está enfrentando. Se ele não superar essa limitação, as pesquisas vão continuar dando um índice alto de desaprovação e teremos o efeito Orloff em 2026. A extrema-direita vai voltar ao poder. Fez isso nos Estados Unidos. Muita gente não acreditava. Fez. Vai fazer no Brasil. Vai fazer no Brasil. É bom ficar esperto. Com Bolsonaro ou sem Bolsonaro. Então, ou mexe na economia, ou é mais ousado na economia, ou, mesmo com as medidas positivas que estão sendo tomadas, não reverte essa percepção negativa da sociedade. Um segundo problema, então, primeiro está na economia, na minha opinião, na minha merreca de opinião. Né? Um segundo problema é que é um governo que não faz o debate de ideias na sociedade brasileira. É um governo que não joga na mobilização da sociedade brasileira. Ao contrário, joga numa certa apatia. Uma certa apatia. Né? Não investe. Tem um sujeito, um barbudinho, que era um sujeito inteligentíssimo, um sujeito chamado Friedrich Engels, que junto com outro sujeito barbudinho também, inteligentíssimo, um tal de Karl Marx, escreveu o Manifesto Comunista e outros livros. Friedrich Engels dizia o seguinte: a luta de classes na sociedade se dá em 3 níveis. Ela se dá na luta econômica, rudimentar, sindical, por aumento de salário, por melhoria das condições de trabalho. Ela se dá na luta política, por leis, por representação parlamentar dos trabalhadores e pelo poder. E ela se dá na luta ideológica. E o Engels, esse barbudinho, que era um bicho inteligente, no final do século XIX falava: a luta ideológica cada vez vai ter um papel mais importante. Ela vai ajudar a definir a luta econômica, se os trabalhadores têm vitórias ou não no terreno econômico, e vai ajudar a definir a luta política. É a luta ideológica, é a luta de ideias na sociedade. Teve um outro sujeito, um italiano também brilhante, um sujeito chamado Gramsci, né? Antônio Gramsci, que falou o seguinte: em sociedades complexas, sociedades que ele chamava de ocidentais, a batalha pela hegemonia é estratégica. Me parece que o governo Lula não tem essa compreensão da luta de ideias e da batalha pela hegemonia. E aí se enquadra a comunicação. Né? Então, a pesquisa Quest, inclusive, revela isso. A pesquisa Quest mostra o seguinte: qual é o problema? O próprio Felipe Nunes, que é o criador da Quest, o diretor da Quest, né? O próprio Felipe Nunes faz a pergunta, né? Por que melhoraram essas coisas e não melhora o índice de popularidade do governo? Ele fala, é que o governo está perdendo a batalha informacional. Está perdendo a guerra de narrativas na sociedade. O índice de notícias negativas do governo é mais de 50%. O índice de notícias positivas do governo, 19%. É uma surra. É quase o 6-1 da Alemanha no Brasil. É uma surra. Então está perdendo essa batalha. Porque não trava a luta de ideias na sociedade brasileira. Não investe nesse confronto. Teme esse confronto. Lógico que não existe solução simples em lugar nenhum. Mesmo a Venezuela, fazendo o confronto, investindo em comunicação pública, investindo em constituição de redes de comunicadores populares, né? Tendo experiências belíssimas. Você pega uma experiência como a TV Vive TV, de jovens produzindo televisão, né? Canais públicos importantes e tal. Mesmo isso não significa que a situação da Venezuela é tranquila, porque é uma guerra. Não existe solução tranquila. Mesmo agora, o Petros, eu estou só pegando o que veio no chat, mesmo o Petros agora na Colômbia, depois de apanhar um bocado, ter decidido que 1/3 da publicidade, né, um decreto do governo, 1/3 da publicidade vai ser para fortalecer a diversidade e a pluralidade informativa, ou seja, vai ser para veículos comunitários, veículos independentes, mas a situação da Colômbia também não é tranquila. A situação da Colômbia está sempre numa iminência de golpe. Não tem solução fácil. A solução que o governo Lula encontrou de não fazer um enfrentamento da luta de ideias, de não fazer a disputa de hegemonia, aparentemente é uma solução mais tranquila, mas é uma solução que cada dia vai cavando mais a sepultura. Esse é que é o problema. Né?
Então, eu acho que a Quest, a pesquisa não é só a Quest, o Datafolha já tinha demonstrado isso, a própria Atlas Intel já tinha demonstrado isso, né? O governo está ainda, mesmo com as mudanças que foram efetuadas, e foram mudanças algumas importantes que foram efetuadas na área de comunicação, o governo segue perdendo essa batalha, né? E perde essa batalha, seja na disputa com a mídia tradicional, aquela mídia tradicional que uma parte dela, inclusive, criticou o negacionismo do Bolsonaro, criticou o obscurantismo do Bolsonaro, né? Essa mídia tradicional agora, o alvo dela é o governo Lula. O alvo dela é o governo Lula. Você vê, o Lula vai para a França, inúmeras atividades, inúmeros acordos, 100 bilhões em investimentos, e a mídia fica fazendo cisânia, né? O Lula vai para a China e para a Rússia, e a mídia faz cisânia com a Janja, né? Ou seja, essa mídia tradicional já definiu um campo. Ela pode não gostar do Bolsonaro, porque o Bolsonaro chama a Globo de globolixo, mas ela detesta o campo popular, o projeto popular, mesmo com todas as suas limitações. E vai vir para cima. Então você tem que enfrentar hoje uma mídia tradicional e você tem que enfrentar um esgoto digital onde a extrema-direita dá uma baita surra na gente. Então, ou o governo muda esse comportamento de como fazer esse debate de ideias, ou nós podemos estar caminhando para um desastre. Porque se o governo... Eu não vejo, posso estar totalmente enganado, Sofia, eu não vejo uma alternativa à esquerda ao governo Lula. Eu vejo os nomes, mas não vejo nenhuma alternativa à esquerda. Eu vejo muita bravata. Não vejo nenhuma alternativa à esquerda, né? É o que nós temos para o jantar. Se esse governo for derrotado, estaremos todos derrotados. E para esse governo não ser derrotado, ele precisa, no meu entender, duas atitudes fundamentais. Uma é mexer na economia de forma mais ousada. Mais ousada. Porque eu não sou daqueles que acham que o termo é economia estúpido morreu. É economia determina o que as pessoas pensam. Não a vanguarda. Não a nossa bolha. Povo. Né? Pensa. Se a vida dele está melhorando ou não, se tem bem-estar ou não, se o futuro do filho é bom ou não, né? Tem a ver com a economia. Ou o governo mexe com mais força na economia, não vai cedendo sempre, ou o governo mexe com mais força, investe com mais força na luta de ideias na sociedade, ou faz essas duas coisas, ou eu acho que nós teremos um cenário bastante preocupante o ano que vem. Tenho a impressão. Vamos seguir debatendo sobre isso, conversando sobre isso e pensando também o que vamos fazer frente ao que eu considero uma derrota. Então, a gente precisa pensar como venceremos essa derrota. Mas antes, eu vou trazer aqui os nossos apoiadores e o comentário de Raul Fittipaldi, que é um novo quadro aqui desse programa. Inclusive, bom dia, Raul. Um comentário que ele deixou gravado aqui para nós, então... logo em 5 minutinhos retornamos com a entrevista com Altamiro Borges. Este programa é apresentado graças aos nossos apoiadores culturais. Sintraceb, FESESC, Sindi Saúde Santa Catarina, Sinjusc, Sinergia, Sintracem, Sinasef, Seção Sindical IPSC, Sindiprev Santa Catarina, Sintesp, Stiel. Seja um apoiador cultural. Ligue para 499-8808-5438. Comentário de Raul Fittipaldi. Leitores e leitoras do Portal Desacato, audiência do Mural da Manhã, Sofia Andrade. No programa de ontem à noite, do Rio ao Mar, Talifeuge Gleiser se perguntava se o sionismo tem limite. Bom, vou pegar essa pergunta e vou mudar. A oligarquia brasileira, o agronegócio,
tem limite. As tentativas de destruir o planeta, a terra, a natureza, o meio ambiente tem limite. Tem limite o desejo desse ruralista, desse agronegócio e seus aliados, os setores mais conservadores, reacionários da sociedade brasileira, no sentido de continuar o genocídio iniciado lá por 1500 contra os povos originários. É importante perguntar-se se isso tem limite. E quando será? E como será? E que temos a saber nós com esse limite? Porque não podemos ficar impassíveis. Me preocupa o silêncio, digamos, quase desinteresse da sociedade em geral, mas não só, no PL da devastação. Porque aquilo que foi aprovado no Senado da República é chamar a que aconteçam tragédias horrorosas, como a que aconteceu no Rio Grande do Sul, como as que antes aconteceram em Minas Gerais, Bahia. É isso que nós queremos, não nos interessa, não foi conosco, né? O que temos a ver com isso? O fato do senador Espírito Amin querer acabar com as terras já demarcadas. Sim? É normal isso? Isso é normal para vocês? Para você, amiga, para você, amigo, isso é normal? Que mais querem as oligarquias brasileiras? Porque são diferentes, por isso digo em plural, porque há diversos tipos. Estão as oligarquias anteriores, aquelas antigas que Espírito Amin representa, por exemplo, já que eu mencionei. E tem aquelas novas, que, por exemplo, Hugo Mota, o presidente da Câmara de Deputados, também representa. Né? E esses senadores, a sua maioria também. Oligarquias novas, feitas de maneira trevosa, muitas delas, com especulação. Quanto tempo mais vão fazer isso? Quanto tempo mais se suicidam? Porque pareceria que eles não moram no mundo, moram em outro lugar, em outra galáxia. Não é importante para eles destruir o mundo. Que é isso que estão fazendo. Desorganizam a nossa vida, destroem o mundo. Para ficar com mais, e mais que? Mais morte. Pesadelos, pelo visto, não tem. Ética, também. Essa moral cristã que os leva todo domingo, rezar na igreja, seja qual for a igreja, seja católica, pentecostal, não importa. Lá onde vão purgar seus pecados, essa moral não serve para nada. É a moral do agressor, é a moral do assediador, do violador, do invasor. Nós, que somos produto da invasão da terra dos povos indígenas, nós, brancos, de descendência europeia, temos muito a responder. Temos muito a responder. E aqui no Brasil somos pelo menos a metade da população, uma boa parte. Se não a metade, quase. Né? Oriundos de alemães, de portugueses, de italianos, de espanhóis, de poloneses. É aceitável isso para nós? Para os brancos, que aqueles que já foram vítimas de um genocídio, de um despojo terrível, durante mais de 500 anos, tenham que devolver o que é seu novamente. Tiveram que lutar para obter o que já lhes pertencia historicamente. E agora têm que lutar para que não lhes seja retirado. E esse PL da devastação? Como é possível? Como é possível que haja um silêncio estrondoso, barulhento, de setores da esquerda, do campo popular, de alguns movimentos sociais, dos partidos políticos com relação a isto? Não merece uma mobilização nacional? Deixa eu pergunta. Nos encontramos amanhã. Tchau. O comentário de Raul Fittipaldi. Raul Fittipaldi, penso que deixou uma pergunta aqui para o nosso entrevistado.
Mas antes de refazer a pergunta dele, eu quero agradecer aos nossos apoiadores culturais, convidá-los a apoiar o Portal Desacato, estabelecer uma parceria com a gente. Nosso contato está aqui na tela, é o 48988077742. Mas se você não faz parte de uma entidade e gostaria de contribuir com o nosso trabalho, tem 3 formas. Pode ser através do Pix, que está aqui em cima da tela, desacato.contribua.pix@gmail.com. Você pode ser um leitor ou leitora amiga do Portal Desacato, entrando no nosso site, desacato.info, tem todas as informações, podem ser contribuições mensais ou anuais, e você pode se tornar um membro do canal do Portal Desacato no YouTube, são contribuições mensais, como aqui Luiz Carlos de Souza Marques, que é membro do nosso canal no YouTube, diz que 100% de acordo, está 100% de acordo com a análise do entrevistado do Mural da Manhã. Inclusive, Luiz Carlos, temos que entrar em contato contigo, porque você foi o sorteado ontem. Então, se comunique com a gente pelas nossas redes, no Instagram, para a gente fazer contato, ou pelo nosso número que está aqui, porque você foi sorteado ontem no nosso sorteio em parceria com a Editora Insular. Para todos aqueles que contribuem com a gente, vocês participam todas as segundas-feiras de um sorteio em que nós selecionamos, na verdade nós não, né? O sorteador online sorteia uma pessoa para receber um livro da Editora Insular, essa editora aqui de Florianópolis, com um catálogo excelente de livros. Então, e parabéns e muito obrigada pelo seu apoio, Luiz Carlos de Souza Marques. E lembrando que nós estamos com o Catarse, a campanha no Catarse aberta para a realização do nosso seminário, que vai acontecer dia 18 de julho. Vou colocar aqui o cartaz, o seminário Golpes, Anistias e Lawfare no Brasil e na América Latina. Vai acontecer aqui em Florianópolis, no auditório da FESESC, na Avenida Mauro Ramos, com a presença de palestrantes imprescindíveis, a Cleide Martins, que é diretora administrativa da Rede Lawfare Nunca Mais, o Marcelo Maisonave, que é advogado e mestre de direitos humanos, que vem diretamente da Argentina, a Clarissa Drick, que é professora aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, do Departamento de Economia e de Relações Internacionais, o Prudente José Melo, que é advogado, foi conselheiro da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, todos mediados pela Rosângela Bion de Assis, nossa presidenta da Cooperativa Comunicacional Sul. Também vamos ter a 4ª distinção de jornalismo Gustavo de Lacerda e a apresentação musical da cantora argentina Mariana Baraj. Então, se você quiser apoiar, basta apontar o seu celular aí para o QR Code ou entrar no link do Catarse, que eu vou colocar aqui daqui a pouco, para apoiar esse seminário do Portal Desacato, que vai ser transmitido ao vivo, viu? Então, se você não puder comparecer no dia ou não mora em Florianópolis, você pode acompanhar, porque vai estar acontecendo a transmissão simultânea de todo o evento. E agora, sem mais delongas, vamos voltar aqui à entrevista com Altamiro Bosch. Miro, refaço a pergunta do Raul. Primeiro, a oligarquia brasileira tem limites? E se não devíamos, e aí pensar, né, no campo popular, está com mais ênfase disputando as pautas como a rejeição da PL da devastação? Então, vamos lá, Sofia. Excelente reflexão do Raul, grande Raul, parabéns. Eu acho que o capitalismo não tem limite. Capitalismo não tem limite, né? O capitalismo é um sistema que visa o imediato, o lucro imediato, a acumulação, né? Então, o capitalismo é o sistema do 1% da humanidade versus o restante. Então, esse sistema, se vai devastar o meio ambiente, se vai matar pessoas em guerra, se vai investir grana, bilhões em armamentos, esse sistema está pouco se lixando. O importante para eles é o lucro. Esse sistema chega ao ponto de um sujeito como Donald Trump falar o seguinte: expulsa a população de Gaza que eu vou construir um resort de luxo. Mata. Ele vai construir um resort de luxo em cima de cadáveres. Né? Então, esse é o sistema. Esse sistema não tem limite. Não tem limite na exploração
Se não fosse a luta dos trabalhadores, as leis construídas, né, continuaria o trabalho escravo. É um trabalho escravo, é uma escravidão assalariada, mas continuaria a chibata. Né? Esse sistema não tem limite para a escravidão. Você vê quando ele pode fugir da lei, ele foge da lei. É só ver os agrotrogloditas, dane-se lei trabalhista. Esse sistema não tem limite com relação à exploração. Esse sistema não tem limite, né, com relação à devastação, à destruição do meio ambiente. Ele está pouco se lixando. Ele não se incomoda com o futuro, ele é imediato. É o lucro imediato. Né? Esse sistema não tem limite com relação a todos os tipos de opressão, machismo, racismo, não tem limite. Então, o sistema capitalista não tem limite. Essa é a minha opinião. É um sistema que não serve à humanidade. O problema é como a gente constrói alternativa a esse sistema. Essa é a luta que o desacato trava. Né? É como a gente constrói. E aí vem a indignação e a pergunta do Raul. E aí, cadê a mobilização, por exemplo, com relação à PL da devastação? Eu acho que esse é o problema que nós estamos tendo hoje. Nós estamos muito presos à política de alianças que são essenciais. Eu pergunto, Sofia, nós ganharíamos a eleição de 2022 se o Alckmin não fosse vice? Política de aliança. Uma heterodoxia violenta, né? Um crime, uma coisa que abala, inclusive, a gastronomia, misturar chuchu, né, com Lula. Né? Uma coisa impressionante que foi feita, mas foi uma aliança para ganhar a eleição. Se não fosse essa aliança, nós ganharíamos? Eu tenho dúvida. Se não fosse a aliança no segundo turno com Simone Tebet, nós ganharíamos? Eu tenho dúvida. A aliança é a coisa mais complicada da política, mas ela é essencial na luta política, seja na eleição para um DCE, seja na eleição para a presidência da República. É a aliança. Agora, é evidente que a aliança traz um monte de contradições, porque você se alia, o próprio termo já está dizendo, você se alia, não é a mesma coisa. Você se alia com quem pensa diferente. Então, se aliou naquele momento com quem estava preocupado com a questão da democracia, em função do avanço do fascismo no Brasil, em função da possibilidade de reeleição de Bolsonaro, mas esses mesmos que se aliaram, uma parte deles defende o projeto neoliberal, defende redução do papel do Estado, defende privatização, defende austericídio fiscal, defende. Olha a contradição. Então, se aliou na questão da democracia, mas tem muitas diferenças, são antagônicos em questões essenciais para o avanço do Brasil. Olha aí o problema. Qual seria a componente que poderia... E volto a dizer, reforçar, né? Voltar a dizer isso, reforço. Vamos estar à caça de alianças para a eleição do ano que vem. Porque se for sozinha a esquerda, vai sozinha a esquerda para a disputa do ano que vem, eu acho que nós estamos fadados a um desastre. A um desastre. Eu vejo alguns com muita fraseologia revolucionária, muito bonito, mas que não saem do 0,0% nas eleições. E nós estamos falando, no ano que vem, uma disputa de eleição. De eleição. Então, vai ter que ir atrás das alianças. Ah, mas esses que estão aliados hoje vão nos abandonar. Pode ser mesmo. É só ver o movimento que já estão fazendo. A fusão PP-União Brasil, criando a União Popular, a UP da direita, não é isso? Né? É uma forma de reforçar a barganha de partidos de direita na negociação. Mais de 100 deputados, 100 e poucos deputados. 1/5 do Congresso está nessa fusão União Brasil-PP, não é isso? Nessa tal União Progressista, uma nova UP, não é isso? Você está vendo agora o movimento que está sendo feito, o MDB, que tem vários ministérios do governo Lula, com republicanos, o partido que também tem ministérios do governo Lula, mas é o partido do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que é o candidato da direita para as eleições de 2026. Olha aí. Se essa turma sentir que o governo está afundando, como diz um artigo da Folha hoje, que o governo Lula é um pato manco, se essa turma sentir, ela abandona, ela não tem princípio nenhum. O princípio é estar no governo.
Por isso que é fundamental o governo retomar a ofensiva para evitar, para pelo menos neutralizar esse movimento. Porque, do contrário, fica uma ação muito difícil, uma correlação muito difícil para as eleições do próximo ano. Qual seria o fator que poderia mudar essa situação? É o fator que você levantou. É o fator que o Raul levantou no editorial, na opinião. Né? Era o fator mobilização popular, povo na rua. Só que aí nós estamos tendo dificuldade de povo na rua, que digam os nossos 1º de maio, os recentes, que digam as nossas manifestações. Qual a grande manifestação? Ocorreram manifestações importantíssimas, mas qual foi a grande manifestação contra essa PL da devastação? Foram poucas, foram em algumas capitais, né? Exatamente. Importantíssimas, sem desvalorizar nenhuma, importantíssimas, mas isso mostra que nós estamos com dificuldade de mobilização. Eu acho que isso tem a ver, não é só um problema subjetivo, não é só um problema de erros nossos. Isso tem a ver com mudanças que ocorreram no mundo do trabalho, que foram muito fortes. É difícil organizar 5 milhões de trabalhadores por app, por aplicativo. É difícil. É uma outra realidade. É difícil organizar trabalhadores uberizados, precarizados, informais, é difícil. Foram mudanças muito profundas no mundo do trabalho que o capital, esse mesmo capital que não tem limite, impôs para aumentar a sua taxa de lucro. Não é isso? Mudanças profundas. Agora, tem também problemas nossos, de como fator subjetivo, como colocar o povo na rua. Nós estamos com dificuldade em todas as áreas, não tem nenhuma área. Quando você fala assim, não, dificuldade de mobilização popular é em determinada área, na área sindical. É só na área sindical? É só a gente ver o conjunto dos movimentos sociais da esquerda social brasileira. Está com dificuldade. Está com dificuldade. Nós vamos ter que repensar, saber o que houve para ter essa tamanha dificuldade. Eu vi, por exemplo, teve agora o caso da flotilha lá em Israel. Não é isso? Eu vi a manifestação que foi feita em alguns países da Europa, manifestações gigantescas pela libertação da Greta, pela libertação da deputada que estava lá presente, não é isso? A italiana. Isso, manifestações gigantescas. Qual foi a nossa grande manifestação pela libertação do brasileiro que está lá preso? Nós estamos com dificuldade. Isso não é não é criticar, não. Nós estamos incluídos nisso. Nós estamos com dificuldade para superar essa fase de defensiva, de acuamento do movimento social brasileiro, da esquerda social brasileira. Daí a importância, eu estava vendo, amanhã vai ser tratado no desacato do plebiscito. Daí a importância desse plebiscito contra a jornada 6x1 e pela taxação dos ricaços. Né? Justamente sobre esses dois temas, eu gostaria de perguntar também, Altamiro, porque, enfim, são diversos, né? Daria um outro programa só da gente pensar os nossos problemas, mas queria te perguntar sobre esses dois, sobre o plebiscito da escala 6x1 e a taxação dos super ricos e também da isenção do imposto de renda para os que ganham até 5 mil. Qual a importância dessas reivindicações para a gente mudar o cenário? Eu acho que, entre outras coisas, três pontos importantíssimos. Primeiro, que são duas bandeiras justíssimas. A redução da jornada de trabalho sem redução de salário, que hoje ganhou essa novo invólucro, que é o fim da escala 6x1, é uma bandeira antiga que ganhou um invólucro muito bom, que é o fim da escala 6x1, né? A vida além do trabalho, não é isso? Ela é uma bandeira histórica e ela tem a ver com isso, um grande aumento de produtividade, fruto da genialidade humana, que é apropriado por 1% da sociedade, apropriada pelos capitalistas, né? Pela minoria capitalista. A redução da jornada permitiria, pelo menos, se apropriar um pouquinho desse avanço tecnológico, se apropriar um pouquinho, o povo se apropriar um pouquinho, para ter uma vida mais digna. A extrema-direita não fala tanto em família, nós temos que falar em família. É para ter mais tempo para a família. Isso sim é pensar na família. Não é pensar na família conservadora, tradicionalista da extrema-direita. É pensar no bem-estar da família.
Isso é a redução da jornada de trabalho. É pensar em mais educação, estudo. É pensar em mais tempo para ir num sindicato, numa associação comunitária. É pensar em mais tempo para estar com os amigos, para namorar, para ter prazeres na vida. Isso é a redução da jornada de trabalho mais humana. Essa é uma bandeira fundamental. A mesma coisa a bandeira da isenção para quem ganha R$5.000, de isenção de imposto, diminuição de imposto para quem ganha de R$5.000 a R$7.000 e taxação dos super ricaços, dos que ganham mais de R$600.000 ano. Dos super ricos. Taxação. Ainda é uma reforma tributária tímida, mas já é um passo. Nós temos que fazer com que os ricos paguem a crise. Então, a primeira razão desse plebiscito ser importantíssimo é que as duas bandeiras são ótimas. São ótimas. São bandeiras muito sensíveis. Eu tive semana passada num evento no Rio Grande do Sul, um evento sindical que tinha muito comerciário. Muito comerciário. Conversei com vários dirigentes sindicais de comerciários, eles falaram, quando a gente fala em fim da escala 6x1, o olhinho do comerciário brilha. Brilha, porque o cara fala, pô, eu vou ter vida. Eu não tenho vida. Eu só estou em função do trabalho. Né? Então, são bandeiras importantíssimas, muito sensíveis. Eu, se pudesse, acrescentaria até outra bandeira. Eu acho que podia ter acrescentado no plebiscito uma bandeira que era contra os juros altos. Contra os juros altos. Mas tudo bem, não acrescentou, não tem problema nenhum. São duas bandeiras sensíveis que mobilizam e que são bandeiras estratégicas. Uma vinculada ao trabalho, outra vinculada ao sistema tributário. Segunda razão do porquê é importante esse plebiscito é que ele conseguiu unir todo o campo popular. É difícil unir o campo popular, não é fácil não, é fácil falar. Unir é difícil. E conseguiu unir todo o campo popular. Uniu Frente Brasil Popular com Frente Povo Sem Medo, que são as duas frentes que têm o grosso das entidades do movimento social sob o seu guarda-chuva. Uniu as centrais sindicais, todas as centrais sindicais. Uniu o movimento, que era o movimento do fim da escala, a vida além do trabalho, do VAT. Uniu todo o campo popular. Então é um barato. Quando você pega, eu tive esse final de semana também numa outra atividade sindical aqui em São Paulo, no litoral de São Paulo, né? Quando você pega, por exemplo, a POESP, que é o principal, a entidade sindical, a maior entidade sindical do Brasil, dos professores de São Paulo. A POESP decidindo o seguinte, nós vamos colocar nas nossas 96 subsedes no Estado para coletar voto a partir do dia 1º de julho. Olha que barato. Quando você vê as entidades estudantis falando a mesma coisa, quando você vê uma MST falando os nossos assentamentos vão coletar voto. Olha, então, esse é a segunda razão da importância desse plebiscito, na minha opinião. É você conseguir coesionar a esquerda social e política brasileira, todos os partidos progressistas, coesionar todo mundo, unir, porque não está fácil enfrentar a batalha que a gente está enfrentando. E se ficar dependendo só de cima, só do Congresso, nós estamos estrepados. Estamos estrepados. Se ficar só dependendo do pragmatismo das alianças, nós estamos estrepados. Então, essa é a segunda razão, a união, a coesão do campo popular. E terceira razão é que isso nos permite sair da defensiva, das pautas reativas. Nós não estamos sendo contra, nós estamos apresentando proposta. E isso faz com que a direita vá para a defensiva. Eu quero saber o seguinte, ô Nicolas, qual a sua opinião sobre redução da jornada de trabalho? Eu quero saber o seguinte, qual a sua opinião sobre taxar os ricaços que você representa? Ou seja, eu jogo a extrema-direita na defensiva. Eu saio da defensiva. Eu saio da pauta reativa. É isso? Então, eu acho que por essas três razões, né, o plebiscito tem uma grande importância, isso vai de 1º de julho, né, a coleta de voto, até 7 de setembro. Né? Nós já tivemos plebiscitos, eu participei, eu sou mais velhinho, eu participei muito ativamente do plebiscito da ALCA. Tive, inclusive, o prazer de conhecer a pessoa que primeiro fez a denúncia desse acordo neocolonial que os Estados Unidos tentavam impor da área de livre comércio das Américas, que foi o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Eu conheci o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães num debate aí em Floripa. Aí em Floripa, né?
quando ele estava iniciando a denúncia e que estava começando o movimento pelo plebiscito contra a ALCA, né? E aquilo foi um negócio belíssimo, foi muita atividade, porque permitiu muita atividade de formação, de politização, permitiu muita atividade de organização, vários comitês contra a ALCA, e permitiu muita mobilização, né? Você começou a ver a questão da ALCA presente em tudo que era manifestação. Em diversos setores da sociedade. Em diversos setores da sociedade. Eu lembro, foi um motivo de muita alegria quando eu encontrei o Samuel Pinheiro, que tinha sido rifado pelo governo Fernando Henrique Cardoso, não é isso? Tinha sido rifado pelo governo do Tucano, não é isso? No Ministério das Relações Exteriores, ficou escanteado e passou a fazer a denúncia da ALCA nesse evento. Foi um evento de farmacêuticos aí em Santa Catarina. Eu lembro perfeitamente ele dando os detalhes do que significava o acordo da ALCA e como aquilo que começou pequenininho. Eu lembro que para lotar, para ter gente no auditório em que teve esse debate, que eu participei da mesa com ele, né, foi difícil. Muita gente não tinha interesse nenhum por esse tema ALCA. Só que aquilo foi num crescendo, teve um papel decisivo de pedagogia, de formação, um papel decisivo de organização, de comitês, e um papel decisivo de mobilização. Eu espero que essa plebiscito agora, contra a escala 6x1 e pela taxação dos ricaços, a gente consiga a mesma coisa: formar, organizar, mobilizar. Se a gente conseguir isso, a gente começa a dar passos para superar essa dificuldade que nós estamos tendo no campo popular, né? E isso pode ser um fator decisivo para impulsionar, inclusive, para pressionar o governo Lula por mudanças mais efetivas e para pressionar a direita brasileira, para escantear a direita brasileira. É mobilização, é povo na rua. Povo na rua. Exatamente. E amanhã o plebiscito vai ser tema da entrevista principal do JTT, então sejam todas e todos convidados para participar, para assistir. Vai ser com a Vanessa Brasil, que é membro do movimento VAT aqui em Santa Catarina, do movimento Vida Além do Trabalho. Então, participem. Altamiro Borges, Miro, muito obrigada pela tua presença aqui hoje. As portas do Portal de Zacato estão sempre abertas. Ainda vou te incomodar muito esse ano. Muito obrigada mesmo por estar aqui e por todas as contribuições que você dá sempre. E esperança também, viu? Apesar da derrota. Sofia, eu adoro o Portal de Zacato. Onde eu vou, eu faço elogio ao Portal de Zacato. Adoro o portal. Vocês fazem um belíssimo trabalho, é um trabalho de resistência, de persistência, de resiliência. Vocês fazem um belíssimo trabalho jornalístico de alta qualidade. Vocês estão de parabéns. Me convidando, eu estou presente. Parabéns aí para vocês. Obrigado pelo convite. E desculpa as besteiras proferidas. Dá um desconto aí. Nenhuma, muito obrigada. E quero divulgar, porque tem relação com o que a gente falou hoje, de que nem tudo é só derrotas, mas que tem também organização. Então, além do tema do JTT sobre o plebiscito, que vai ter, além da Vanessa Brasil, o M. Pandolfo acabou de me avisar, vai ter o Mário, que é coordenador do plebiscito de Santa Catarina. Desculpa que aqui eu não tenho o sobrenome do Mário, mas então é um dos coordenadores desse plebiscito aqui no nosso estado. E no Mural da Manhã eu vou conversar com o Roberto Santos, que é diretor do Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil de Fortaleza, que vai falar sobre essa greve que durou 30 dias, finalizou na última sexta-feira, uma grande greve da construção civil na capital cearense. Então esse é o tema do Mural da Manhã de amanhã. Miro, muito obrigada novamente, muito obrigada à audiência que nos acompanhou aqui hoje. Um abraço e nos reencontramos amanhã. Beijãozão. Tchau, tchau. Tchau. Produção Portal de Zacato. Realização Cooperativa Comunicacional Sul.